Boa noite. O programa Brasilianas hoje avalia a importância da indústria da defesa e segurança no país. A Política Nacional de Defesa define a atividade como um conjunto de medidas que o Estado brasileiro deve tomar no campo militar para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças externas e potenciais. E para cumprir esse objetivo são necessários investimentos constantes em tecnologia, equipamentos de formação de quadros qualificados nas Forças Armadas. Para fazer um balanço da Estratégia Nacional de Defesa e avaliar as políticas de incentivo à tecnologia no setor, contamos com a participação em Brasília do ministro da Defesa, Celso Amorim. Aqui em São Paulo, do diretor titular do Comitê de Defesa da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Jairo Cândido, e do conselheiro da Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, Cláudio Moreira. E também lembrando que você pode participar enviando perguntas pelo portal brasilianas.org. Nesse bloco, vamos falar da Política Nacional de Defesa implementada nos últimos anos, mas pensando especificamente nessa questão da política industrial. Há muita discussão sobre os rumos de políticas industriais e o melhor modelo até agora, o mais bem sucedido em algumas áreas, é aquele que casa uma demanda do governo, no caso de defesa das Forças Armadas, setores de alta tecnologia e articulação com o setor privado e com instrumentos de financiamento e de apoio. Então é esse modelo que nós vamos tentar entender melhor aqui nesse programa. Eu queria ver com o ministro Celso Amorim. Boa noite, ministro. É que o senhor delineasse em que pé que está a Política Nacional de Defesa, o que já ocorreu desde do primeiro lançamento e esses aspectos da definição de uma política industrial para o país. Bem, boa noite a todos aí, aos amigos também, Jairo Cândido e Moreira. Eu queria dizer que nessa configuração aí que você expôs, faltou um elemento que eu acho, que é o Instituto de Pesquisa, porque ele também é um elemento muito importante para o desenvolvimento da tecnologia brasileira, né? Então, uma grande ênfase que nós temos colocado, que vem sendo colocada já por os meus antecessores e que continua atualmente, é não só em produzir, mas com capacidade de inovação, com capacidade de incorporar tecnologia. Eu ouvia você há pouco falando da transferência de tecnologia e eu trabalhei, por coincidência, há uns 20 e poucos anos atrás, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu, aliás, trabalhei no início, quando era o ministro Renato Archer. E, para mim, transferência de tecnologia era uma coisa muito fácil de falar e muito mais complexa de fazer, porque, primeiro, você precisa ter um excelente contrato, segundo, você tem que ter uma capacidade de fiscalização do próprio contrato e, terceiro, você tem que ter do seu lado, quem tem a capacidade de absorver a tecnologia. E isso, como você disse, exige instrumentos financeiros, existe uma estrutura empresarial e exige também, normalmente, um instituto de pesquisa que, às vezes, pode estar localizado na própria empresa, mas em tecnologias mais de ponta, normalmente, é dessa forma que eu mencionei. Nós temos trabalhado, olha, o número de projetos que nós temos hoje, se você fosse 10 anos atrás pensar... seria muito difícil de imaginar que nós estaríamos produzindo 4 novos submarinos, ganhando a tecnologia de produzir convencionais, mas de última geração. Estamos iniciando os desenhos para um projeto de um submarino nuclear brasileiro. A parte nuclear é toda ela brasileira, mas a tecnologia do submarino francesa. Estamos tendo, vamos começar agora, em breve, o processo de aquisição com absorção de tecnologia e de produção de um caça de, não diria que é de ultimíssima geração, porque não é de quinta geração, mas digamos a geração 4,5, muito moderno, que nos habilitará a chegar à quinta geração, com amplíssima participação de empresas nacionais no processo. Temos um projeto extraordinário, que é o KC-390, que é um avião que deve substituir o Hércules C-130, o primeiro roll-on, como eles chamam, quer dizer, a saída do hangar sem voar, ainda ocorrer esse ano e talvez o primeiro voo de protótipo ano que vem. É um grande projeto e, enfim, para, digamos assim, apenas completar uma primeira visão geral,
o projeto dos novos blindados da linha Guarani, não é? Que também digamos assim, era um projeto que estava ali latente e que agora se tornou realidade. Nós estamos para receber já o centésimo veículo desse blindado super moderno que é o Guarani. Ministro, o senhor falou de instituto de pesquisa. Nós temos, as três forças têm institutos de pesquisa aí, exemplares lá, Marinha, Aeronáutica e o Exército com o IME lá. Até algum tempo atrás, eu lembro de ter levantado alguns temas lá, não havia muita integração entre os institutos, havia alguma superposição de pesquisa. E havia uma coisa muito curiosa, eu tive uns 10 anos atrás no IME, eles tinham desenvolvido drones e um conjunto de ferramentas aí para segurança e não conseguiu chegar no Ministério da Justiça, estou falando de 10, 12 anos atrás, para colocar esses equipamentos também. De que maneira que está se dando hoje em dia a articulação entre esses institutos? Olha, eu acho que ela é crescente, né? Eu acho que ela começa, de certa maneira, às vezes ela vem da ponta para trás. Vamos dar um exemplo aqui com o caso do helicóptero novo, um helicóptero de transporte, dos quais já foram produzidos cerca de 14 ou 15, não sei exatamente. Tem um primeiro já com uma produção grande no Brasil, que agora foi para a Marinha. Então, pela primeira vez, nós temos helicópteros com requisitos exatamente, quer dizer, idênticos praticamente, fora algumas especificações da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Então é a partir desse tipo de coordenação que você vai criando a possibilidade também digamos assim, dessa coordenação mais que você está definindo upstream, né? Eu acho que é natural que ela ocorra e se desenvolva. Na área de cibernética, por exemplo, que é uma área estratégica e de grande importância atualmente, já visto o que nós sabemos a respeito da intrusão digital no mundo, nós temos um trabalho conjunto. Ele é coordenado pelo Exército, porque assim está na Estratégia Nacional de Defesa, pelo CDCIBER, o Centro de Defesa Cibernética, mas também há entidades ligadas e coordenadas a ele na Marinha e na Aeronáutica. Quanto aos institutos que você mencionou, eu acho que é muito importante assinalar que nós estamos dando muita ênfase. No caso do ITA, nós vamos dobrar o número de estudantes do ITA, acho que mais 2 anos ou 3, e no caso do IME, vai haver, inclusive, junto com o Centro de Tecnologia do Exército, uma transferência de local e triplicar o número de estudantes do IME. É natural que esse entrosamento ocorra de cada vez de maneira mais forte. E eu acho que um dos papéis do Ministério da Defesa é justamente induzir a esse entrosamento. Para isso, nós estamos terminando, espero eu terminando, porque é um processo complexo, um plano de articulação e equipamento de defesa. Quando eu cheguei no Ministério, existia já a ideia do plano, mas o plano era assim, digamos, uma lista de desejos, que, digamos, fora das realidades, talvez, em grande medida, não estou dizendo que não fossem todos úteis e importantes projetos, mas estavam muito além do que seria possível fazer. Então, agora nós estamos, digamos, demos o que eu chamei um choque de realidade para esse PAED, né, o Plano de Articulação e Equipamento de Defesa, e isso exige um entrosamento muito grande das forças, para que os equipamentos usados possam também servir para as outras forças co-irmãs. Jairo, em relação aqui ao setor privado, de que maneira que se dá essa articulação para atender as demandas aí desse Plano Nacional de Defesa? Como que é a interação? Tem câmeras, conselhos que discutem as encomendas que virão pela frente e para as empresas poderem se articular? Conta um pouquinho, como é que é essa metodologia? Bem, o setor de defesa, ele no Brasil teve uma época áurea, nos anos 80, e depois tivemos uma época bastante difícil, muito poucas empresas sobreviveram, e um esforço muito grande de alguns empresários se manteve latente aquilo que era possível, e alguns empresários que tinham atividade de defesa e também outras atividades conseguiram manter os seus negócios e conseguiram encaminhar. É bem verdade, como disse o ministro, com o advento da Estratégia Nacional de Defesa, com o advento do Ministério da Defesa, com o advento de uma certa organização,
começou-se a ter um determinado tipo de trabalho e conseguiu-se, então, estabelecer-se um nível de diálogo. Nós, da Fiesp, estabelecemos há 9 anos um comitê, principalmente, inicialmente de indústrias de defesa, e hoje um departamento da Fiesp para a indústria de defesa. São quantas empresas que estão envolvidas? Nós dissemos que do setor de defesa, propriamente dito, a nível nacional, 90% faz parte desse segmento e faz parte desse departamento. Só para a gente ter uma ideia da dimensão, aí equivale a quantos trabalhadores ou quantos... Olha, o número de trabalhadores é muito crescente. O ministro falou da indústria dos submarinos. Aí está havendo uma grande quantidade de mão de obra. O próprio KC tem uma grande demanda de mão de obra. A estrutura, por exemplo, do Gripen no Brasil se estima 2, 3, até 4 mil trabalhos diretos, tendo em vista que até 80% dessa estrutura vai ser feita no Brasil, toda a montagem vai ser feita no Brasil. Então, o nível de diálogo ele está acontecendo. O Ministério da Defesa também instituiu e criou dentro das suas organizações determinados institutos, determinados organismos que, se eles ainda, nós, indústria, gostaríamos de ter mais participação, o ministro conhece bem esses nossos pleitos, sabe disso, na verdade, há toda uma formulação para que a gente possa fazer parte, porque não existe dois lados nesse assunto. Defesa, no Brasil, é um assunto tão uniforme que tanto o Ministério da Defesa, como Forças Armadas, como seus institutos, como nós fornecedores, sentamos do mesmo lado da mesa, nós fazemos parte do mesmo tipo de problema. Certo. Eu queria ver com o Cláudio, que é conselheiro da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, que você contasse um pouquinho o que é esse setor hoje, que tipo de empresas que tem nesse setor e como que é a concatenação entre elas aí para objetivos comuns aí de atender as demandas das Forças Armadas. Bom, são as cadeias produtivas que são constituídas de vários tipos de empresa que integram a base industrial de defesa brasileira. Como disse o Jairo, são empresas que não são especificamente de defesa, mas contribuem na cabeça, participam da cadeia produtiva, e aquelas que são especificamente da área de defesa. Em 2007, se não me falha a memória, nós éramos 39 empresas associadas. Hoje são 230 empresas associadas. Não é? Então, temos uma participação muito grande, nacional. Eu acho que, uma curiosidade, que todos os estados brasileiros, o único estado que não tem uma empresa na ABIND é o estado do Amazonas. Fica aqui o repto ao estado do Amazonas para a gente ter uma empresa que participe da ABIND. Agora, deixa eu entender uma coisa. Quando a gente acompanha a saga, por exemplo, da energia nuclear no Brasil, a montagem dos equipamentos tinha que fazer até contrabando de pecinha eu lembro uma das histórias que eles pegaram, não sei se liquidificador, alguma peça lá nos Estados Unidos e traziam porque aquele componente era importante para a parte tecnológica, mas havia um controle absurdo por parte dos países em relação à questão de defesa. De que maneira que se dá a absorção de tecnologia numa área onde qualquer transferência de tecnologia tem que passar pelos governos nacionais, pelo Congresso e tudo? De que maneira que se dá essa absorção? Isso é extremamente complexo, como você muito bem colocou. Quer dizer, eu estive 10 anos na Embraer, como diretor na área de defesa. Um dos exemplos emblemáticos nossos é a transferência de tecnologia que se deu na aeronave do AMX, que foi em parceria com a Itália. Vocês montaram uma empresa à parte para Não, foi desenvolvido todo um mecanismo de como se faz a transferência de tecnologia. Quer dizer, existia uma equipe no Brasil, uma equipe idêntica na Itália, e eles se comunicavam pessoa a pessoa e grupo a grupo. Esse foi o processo. Hoje, o Brasil tem 100% da tecnologia da AMX, o que gerou, no caso da Embraer, a entrada no mundo
das aeronaves a reação, aeronaves a jato, e que trouxe todos esses projetos na área civil, são oriundos também do MX. O ministro, o senhor passou pela diplomacia também, e a diplomacia tem um papel central aí nessa questão dos acordos de tecnologia. Nós temos aqui o satélite Sino brasileiro, tem conversa com a Ucrânia. Quais são os acordos centrais hoje com países nessa parceria tecnológica da defesa? Olha, eu gostei, Nassif, de você ter falado do projeto Sino Brasileiro, porque eu me orgulho de ter participado justamente na gestão do ministro Renato Archer, na Ciência e Tecnologia, dos primeiros passos que foram dados com vistas à produção desse CIBES, né, o satélite de sensoriamento remoto Sino Brasileiro. Aliás, o ex-ministro Raup, que também na época era o diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, também participou daqueles passos iniciais. Olha, nós hoje temos vários acordos, né? Eu acho que também há um aprendizado que vai se desenvolvendo. Essa experiência mencionada pelo Cláudio Moreira com relação ao MX, ela é muito conhecida, muito apreciada, até hoje ela serve de exemplo para outros projetos. Mas, por exemplo, no caso da Marinha, para citar um exemplo atual, dos submarinos nucleares, eu tive a ocasião de visitar na França uma parte do primeiro submarino convencional sendo feita lá, porque as demais partes e os demais submarinos serão todos eles produzidos aqui, e tenho visto a integração muito grande das equipes, né? Hoje em dia, inclusive, com as comunicações modernas, isso se torna até mais evidente. Mas eu queria ressaltar um aspecto relativo ao que você mencionou antes sobre essas dificuldades e restrições à transferência de tecnologia. Você sabe que eu tinha até uma brincadeira, porque quando eu entrei para o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu perguntei a um amigo mais experiente do que eu, falei, como é que vocês definem tecnologia e como é que vocês definem ciência? Ele disse assim, não, ciência é quando eles te dão, tecnologia é quando eles te vendem. Depois de alguns anos lá no Ministério, eu descobri que ciência não davam e que tecnologia também nem sempre vendiam. Então, é muito importante que você tenha uma diversificação de parceiros. Você não pode depender de um único parceiro para determinada peça, para determinado sistema, né? Eu sei, por exemplo, nas próprias discussões que a gente tem sobre a indústria aeronáutica, existe um sistema, não sei bem como definir, porque eu, na realidade, até hoje não me tornei perito na parte técnica, mas uma coisa que chama-se IFF, que é o que identifica o inimigo ou amigo, o avião amigo ou inimigo. Isso é uma tecnologia muito avançada e nós temos que vir a desenvolver no Brasil. Eu não sei como isso ocorrerá, mas é preciso identificar pontos desse tipo, onde as restrições à transferência são maiores e concentrar os esforços do governo, dos institutos de pesquisa, nesse tipo de componente. Mas, independentemente disso, eu diria que você ter uma diversidade de parceiros é sempre algo positivo, porque isso cria uma alternativa para a hipótese que você mencionou, de não deixarem vir uma peça, e isso ocorre, continua ocorrendo. Então, é muito importante. O Brasil hoje tem uma relação muito boa com muitos países, com os países ocidentais. Eu mencionei aqui a França, evidentemente, temos uma relação forte. Agora vamos estabelecer uma relação muito importante com a Suécia, que, aliás, é um país também que tem a vantagem até de ser neutra, não pertencer, embora seja da União Europeia, não pertence a nenhuma organização militar, né? Mas também temos que desenvolver as nossas relações com os BRICS. Nós já temos um projeto importante com a África do Sul, um míssil ar-ar, que é muito avançado, e eles tinham uma tecnologia avançada que nós estamos também aproveitando e desenvolvendo, e temos agora começado também a trabalhar com os outros BRICS. Eu acho que isso é muito importante dentro de um contexto geopolítico que às vezes é imprevisível. Aqui tem algumas perguntas de telespectadores. Tem o Gustavo Tavares, de Brasília. Ministro Celso Amorim, ao longo de sua administração à frente do Ministério da Defesa, Vossa Excelência tem insistido em que o orçamento da pasta não deve ser objeto de contingenciamento, sobretudo no que tange aos projetos estratégicos das três forças. Esses projetos possuem o condão de elevar o perfil tecnológico do Brasil. Pergunto, a presidência reconhece a necessidade de blindar o orçamento desses projetos estratégicos?
Olha, Nassif, eu acho que há o reconhecimento da importância desses projetos. Não tem faltado recursos para os principais projetos brasileiros. O projeto do submarino e do submarino nuclear, por exemplo, é um projeto obviamente vultoso, envolve construção de estaleiro, envolve a construção de uma unidade fabril metálica, envolve naturalmente a construção do próprio submarino, além do programa nuclear da Marinha. E, por exemplo, não tem faltado recursos, como eu tenho certeza que não faltarão recursos para o FX2, não tem faltado recursos para o KC-390, o blindado Guarani, como eu disse a você, nós estamos agora já, o Exército adquiriu 128, estamos recebendo o 100º. Então, nesses grandes projetos não tem havido falta de recursos. Ocorre, às vezes, eu às vezes brinco um pouquinho, como o Noel Rosa dizia, né, o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas. Eu digo aqui, o ponto facultativo, o contingenciamento são coisas nossas, temos que conviver com eles, faz parte da história econômico-financeira do Brasil. Mas nós temos conseguido sempre, mesmo quando há um contingenciamento inicial, aos poucos recuperar os recursos, se não a integralidade, parte importante deles. E graças a isso, eu vou lhe dar apenas uma cifra, que eu acho muito reveladora. O total de investimento em defesa do Ministério, do Governo, em defesa, em 2003, era 0,9 bilhão, digamos, 900 e poucos milhões de reais. 10 anos depois, em 2013, ele tinha sido multiplicado por um fator de 10. Não é um pequeno aumento, por mais que você desconte a inflação, isso é um grande aumento. Então, esses recursos, claro, nunca é o ideal. Nós sempre gostaríamos de ter mais, há sempre projetos que estão faltando. Eu, por exemplo, hoje em dia, sinto uma certa falta, até pelos comentários que eu ouço e as situações que eu vivo no Ministério da Defesa, muitas vezes é na parte de manutenção, até mais do que no dos grandes projetos. Né? Você precisa manter, cada vez que você tem um projeto novo, você vai ter também gastos no futuro importantes, porque são novos, enfim, envolvem novos equipamentos, novo tipo de manutenção, etc. Mas eu acho que, de um modo geral, como todos os outros ministérios, temos também passado por essa contingência, sem trocadilho, mas temos, em geral, conseguido recuperar aquilo que é indispensável para o nosso avanço. Os grandes projetos, todos estão em andamento e eu diria que a grande maioria deles sem atraso. Talvez alguns não estejam avançando com a expectativa que nós poderíamos ter, mas ainda assim estão avançando. Por exemplo, o projeto do CISFRON, do Exército, que é o do Sistema de Monitoramento de Fronteiras, nós já vamos, em breve, ter um primeiro módulo que abrange 400 quilômetros de fronteira, com monitoramento de radar, monitoramento eletrônico. Isso é algo muito importante para um país como o Brasil, porque, por mais que nós tenhamos gente, nós nunca vamos defender essa fronteira imensa que nós temos só com os seres humanos. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasileiras.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que hoje debate a situação da indústria nacional de defesa. Nesse segundo bloco, vamos falar da importância do setor bélico para o desenvolvimento de tecnologias de ponta, já que grande parte das invenções nessa área tem aplicação tanto militar como civil, como, por exemplo, a criação da internet, telefone celular e GPS. Eu queria ver primeiro com o Jairo, como que o setor, tem essa estrutura aí do orçamento público, você tem os financiamentos em FINEP, BNDES, FAPESP. De que maneira que o setor hoje ele está amparado? Aquelas empresas que estão, digamos, que têm uma tecnologia mais de ponta, estão suficientemente amparadas para o desenvolvimento autônomo de sua tecnologia? Olha, o financiamento da indústria de defesa é realmente um dos grandes problemas. A indústria de defesa autêntica tem como cliente única e exclusivamente os governos. Às vezes só o governo federal. Às vezes o governo federal e mais os governos dos estados, Polícia Federal, coisas dessa natureza e as coisas assim acontecem. Então a dependência do orçamento é muito grande. A dependência do orçamento no caso
de contingenciamentos que, embora eu concorde em princípios com o ministro, no fim acaba se obtendo, mas isso para a indústria é uma tragédia. Esse assunto de você mobiliza, dá carga, desmobiliza, tira a carga. Nós precisamos entender um número e o que a indústria trabalha, que é trabalhar umbriado ao Ministério da Defesa, no sentido de que a gente arrume algum tipo de mecanismo em que este fluxo possa ser um fluxo constante e que não seja uma coisa mais ou menos atrelada a que nós temos contingenciamento como temos facultativo e são coisas brasileiras. Nós, neste caso, mobilizar e desmobilizar são coisas muito importantes e muito caras. E isto, às vezes, quebra a capacidade de competição, isso, às vezes, eleva os custos muito, muito acima. Linhas de financiamento do material de defesa era uma coisa impossível até anos atrás. Hoje não. Hoje já temos Esse Nova Defesa da FINEP funciona? E Nova Aerodefesa, você vê, a ideia era era alguma coisa em ponto de 2.8, 2.9, o programa apareceu 8.8 de empresas, não, empresas se candidatando. Mas a possibilidade, isso é um grande exemplo, a possibilidade de contratar, tendo em vista o nível de garantias, tendo em vista o nível de posição dos programas, tendo em vista a necessidade que você tem para tomar um determinado recurso público, ele acaba se inviabilizando. Me parece que até este momento um programa foi assinado, tem mais alguns programas em curso, então está se terminando. Aquela ideia, porque eu lembro que na época eu estive conversando com a FINEP dizia o seguinte: nos Estados Unidos, aí falando de startup, de empresas iniciantes, se o governo banca 12 empresas e uma dá certo, é um sucesso. Aqui se banca 12 empresas e uma dá errada, vem TCU, vem... Quer dizer que esse programa não conseguiu romper com essa lógica? Não, porque, na verdade, o recurso público segue essa regra, segue TCU, segue todas essas estruturas. E a grande verdade é que a indústria de defesa, diferente de outros segmentos industriais, que tem grandes contratos de fornecimento, tem fornecimentos a longo prazo, exportação, coisas dessa natureza, a indústria de defesa ainda não tem. A indústria de defesa está se preparando muito mais para receber tecnologia e para poder dar conta desse recebimento de tecnologia. Então, aí tem um grande nó. O orçamento e a falta de capacidade para tomar financiamentos. Esse é um nó que nós temos que desatar. O Ministério da Defesa está muito empenhado nisso, junto com a gente, mas nós ainda não chegamos lá. Ô, Cláudio, eu lembro, tinha um catálogo mundial aí de produtos de defesa, desde fardas, botas e tudo, que se a empresa brasileira conseguisse uma certificação, ela ficaria apta a vender, inclusive, para outros países. De alguma maneira, isso gerou algum movimento de exportação de produtos aí de defesa? Deu alguma abertura para a empresa brasileira, isso ou não? Eu não sei a que você está se referindo, provavelmente à certificação da OTAN. E da OTAN, Pois é, isso realmente é uma grande possibilidade para a indústria, não só do Brasil, como qualquer indústria do mundo. Mas você sabe muito bem que existem os interesses, e os interesses são defendidos. Quer dizer, se cria todo um arcabouço de possibilidades e facilidades, mas para chegar lá, para você conseguir colocar o seu produto, atender todas as demandas de certificação, é uma grande rodovia, uma grande estrada, é penoso, é extremamente difícil. Mas muitas empresas brasileiras estão conseguindo fazer isso. Eu acho que é importante a gente lembrar que o efetivo das indústrias de segurança e defesa do Brasil não é constituído apenas, evidentemente, de grandes empresas. O ministro colocou a propósito dos grandes projetos que estão associados a grandes empresas. Mas existe um número muito grande de pequenas e médias empresas que são muito vulneráveis a essa inconstância.
A ABIND fez um trabalho e vem fazendo, atualizando todos os anos, chamado Medidas Viabilizadoras da Base Industrial de Defesa. São 60 medidas, são 10 áreas, mas eu diria que a coisa mais importante é o que o Jairo colocou, é o fluxo contínuo de recursos. Tá. Hoje, no dia de hoje, exatamente, o jornal Valor Econômico publica uma matéria de página inteira mostrando a dificuldade de empresas, inclusive aquela que você citou, da Opto... Lá de São Carlos. Exatamente. Com grandes dificuldades para manter o seu pessoal, tendo em vista o contingenciamento de recursos. E não é só essa empresa, várias outras são ali citadas. Então, o problema gravíssimo que consta dessas medidas viabilizadoras é justamente essa certeza. É preferível que se tenha um orçamento menor, mas com certeza de que ele vai acontecer. O ministro, uma das dúvidas que se tem aí são sobre essas empresas que estão na fronteira tecnológica. O caso da Opto também. Tem uma empresa em Sertãozinho também, que até algum tempo atrás vendia para a NASA e está perdendo seus quadros também. A gente observa, além desses aspectos ligados ao orçamento, que muitas dessas empresas têm um belíssimo capital tecnológico, de técnicos, de especialistas que saem da universidade, mas muita dificuldade de se profissionalizar. Até eu queria aproveitar e colocar aqui uma pergunta do Mariano Silva, de Nova Friburgo. Ele queria saber se a Polaris, que teria desenvolvido uma pequena turbina a jato inovadora, receberá apoio para atingir a escala de produção de motores para aviões. De alguma maneira, tem um mapeamento dessas experiências tecnológicas e formas de apoio que transcendam, digamos, o convencional? Bem, deixa eu me dizer primeiro, eu acho que com relação especificamente à pergunta do nosso amigo de Nova Friburgo, eu vou ter que apurar, eu vou anotar direitinho e saber. Eu queria dizer que um dos objetivos do projeto Inova Aerodefesa, não na parte de financiamento, que foi mencionada pelo Jairo, mas na parte, digamos assim, antigamente se chamava fundo perdido, né? Acho que hoje em dia não se usa essa expressão, mas de suporte direto, é justamente para pequenas empresas, tem sido para pequenas empresas, talvez não exclusivamente, mas muitas são para pequenas empresas até menores do que essas que foram mencionadas. E eu reconheço que há um problema muito grande para a continuidade da produção dessas empresas e a continuidade das pesquisas que elas fazem. Isso é uma realidade. Uma parte disso tem que ser respondida mesmo com orçamento. A nossa expectativa, mas isso eu digo é uma expectativa, porque quando eu fiz aquela brincadeirinha do São Coisas Nossas, é porque essas coisas são culturas que têm que mudar com o tempo. Né? Isso não é uma coisa desse ano, do ano passado, desse governo, do governo passado, do governo anterior. Isso é uma coisa do Brasil, que tem que mudar. Eu estou plenamente de acordo que tem que mudar. A parte de defesa tem que ser objeto de uma demanda constante, previsível, porque são grandes investimentos. Isso não tem a menor dúvida. Eu diria também, eu só não concordo com o Cláudio quando diz que ela poderia ser um pouco menor e não cortar, porque acontece que o que acabaria ocorrendo é que seria menor e cortariam. Então eu acho que não vamos tentar sempre continuar trabalhando dentro de um cenário mais otimista. E eu diria, apesar dessas dificuldades, que são reais, elas incomodam, eu não vou dizer que elas incomodam mais a mim do que o empresário que está lá na ponta, porque ele depende disso para o sustento dos operários que trabalham para ele, etc. Mas incomoda a mim tanto quase quanto a ele. Agora, é uma dificuldade num país que é um país que tem muitas carências. Nós não podemos também ignorar, quer dizer, as pessoas às vezes gostam de comparar o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com um pequeno país que seja europeu, mas que a Bélgica ou com a França, não pode comparar, é um país médio, né? Na realidade, o Brasil é um país que tem muitas carências, muitas que estão sendo superadas, carências sociais importantes, que também são demandas reais da sociedade. Então, é preciso que nós tenhamos isso em conta. Agora, repito, sou totalmente favorável a que se encontrem mecanismos de previsibilidade. Um dos aspectos do nosso Plano de Articulação e Equipamento de Defesa, o PAED, é justamente fazer
tornar mais viável esta previsibilidade. Agora, eu queria também fazer uma observação. Não há também, necessariamente, sempre, uma dicotomia tão grande entre as empresas grandes e as pequenas, né? Eu acho que o Cláudio sabe disso, porque quando você tem uma empresa como a Embraer, ou como você tem uma outra grande empresa do campo de defesa, ela, por sua vez, subcontrata, né? Muitas vezes. E há equipamentos, por exemplo, se eu salvo engano da minha parte, essa Opto estava envolvida num projeto muito importante com a África do Sul. Aliás, até faltou recurso, infelizmente, não só aqui, mas lá também. Mas, enfim, mas ele vai sair, ele atrasa, é dramático, mas esse projeto vai sair. Então, eu quero dizer que essas empresas, mesmo as pequenas, muitas delas, não sei se todas, elas também têm uma vinculação com empresas maiores. Agora, eu queria dizer, também no mesmo sentido, uma outra coisa que é importante de ter presente, essa vulnerabilidade que tem as empresas brasileiras e empresas pequenas. Vamos tomar um ramo absolutamente estratégico nos dias de hoje, eu já mencionei ele indiretamente, que é o da tecnologia da informação, a cibernética, enfim, tudo isso que tem a ver com a defesa e a segurança cibernética. Concentrar na defesa cibernética especificamente. Em geral, são empresas pequenas. Então, é muito importante que a FINEP possa financiá-las, mas é igualmente importante que órgãos do Estado, e não apenas o Ministério da Defesa, porque às vezes é possível que, em alguns casos, a própria demanda do Ministério da Defesa não seja suficiente para dar vida permanente a essas empresas. E quando isso não acontece, o que acontece é que vem uma empresa grande, em geral uma multinacional, compra e transforma essa empresa, que era uma empresa produtora de tecnologia, num ponto de venda, digamos assim, quando muito. Então, eu acho que é muito importante, mas por isso que eu digo que a defesa, desculpe aqui eu me prolongar mais um pouquinho, a defesa não é uma questão só do governo ou só dos empresários de defesa, é uma questão da sociedade. A sociedade brasileira tem que entender que a defesa é importante. Daí o trabalho que nós temos desenvolvido, você mencionou a política e a estratégia nacional, mas há também o livro branco de defesa, o entrosamento com a academia em que essas questões podem ser discutidas, e que não só essas específicas que nós estamos discutindo agora, mas a importância da defesa para um país que é a sexta ou sétima maior economia do mundo e que não pode confiar eternamente. É como alguém que tem um automóvel que nunca teve acidente e acha que nunca vai ter. Então, a defesa é como uma apólice de seguro. E nós precisamos de recursos, sim, constantes e compatíveis com o Brasil. Eu tenho defendido, é uma posição minha, nunca discuti sequer isso ainda dentro do governo, porque não houve ocasião, talvez quando se for discutir o próximo plano plurianual se possa fazer isso, que o Brasil devia aproximar o percentual do PIB que emprega em defesa ao que gastam os países, a média dos países dos BRICS, até um pouco abaixo. Então, hoje o Brasil gasta cerca de 1,5%, 1,4%. Deveríamos ter, talvez num período de 10 anos, chegar a 2% do PIB. Agora, num país de tantas carências, é preciso você ter uma consciência muito clara dos riscos que a realidade internacional encerra, e eu, como ex-chanceler que fui quase 9 anos e meio, posso dizer que esses riscos são reais, não são imaginários. Bom, vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Bom, voltamos a apresentar o Brasilianas.org sobre a indústria da defesa no Brasil. Nessa última parte do programa, vamos avaliar a política tecnológica a partir da compra dos caças Gripen. Ministro, interessa ter o Gripen, mas a parte mais interessante é esse processo de assimilação de tecnologia. Quais são as etapas e o que está sendo montado em torno desse contrato de compra dos Gripen? Bom, em primeiro lugar, a própria Força Aérea tem uma experiência muito grande nesse tipo de contrato. E quando a Embraer esteve envolvida no MX, obviamente a Força Aérea participou de tudo. Mas nós temos hoje, como foi mencionado, creio, pelo Jairo no início, uma Secretaria de Produtos de Defesa que está envolvida nessa negociação também, e as próprias empresas brasileiras que têm participado ativamente. Eu creio que até uma empresa que a Imbra, por exemplo, é uma das empresas que está
estará envolvida na produção do Gripen no Brasil. E então há uma preocupação muito grande de que haja efetivamente uma transferência de tecnologia. Um dos pontos muito importantes que nós sempre insistimos em relação às várias ofertas que houve para o FX2 era a transferência de código-fonte. O código-fonte é que te permite trazer aportes seus, e no caso, sobretudo, do sistema de armamentos produzidos no Brasil, àquele sistema que está embutido no avião. Então, isso é para nós absolutamente fundamental e, nesse ponto, a proposta da Saab, endossada pelo governo sueco, isso me foi dito não só pela ministra da Defesa, mas já me havia sido dito antes pelo ministro das Relações Exteriores, de total abertura do código-fonte. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, nós temos que desenvolver muito também e investir na nossa capacidade de absorver essa tecnologia. Eu acho que esse é um ponto absolutamente fundamental. Eu queria ver com o Cláudio, a partir dessa experiência exitosa aí do AMX, né, da Embraer, o que está sendo feito nesse momento, do ponto de vista do setor privado, e algo que eu nunca entendi muito, por exemplo, quando você tinha os armamentos dos aviões, por que a Embraer nunca fechou um acordo com a Vibras? Esse mercado é muito competitivo também, mesmo entre empresas que não competem diretamente. O que levava a não ter essa sinergia, digamos? Bom, eu não posso falar pela Embraer especificamente. Mas como observador de fora agora. Já lá não estou há muito tempo. Mas, na verdade, eu creio que esse não envolvimento da Embraer em armamento se prendia ao fato, né, de não contaminar, talvez, o mercado civil, né, com a questão de armamento e os negócios internacionais. Eu acho que foi por aí e acho que foi uma boa política que funcionou muito bem. Agora, eu queria trazer aproveitando a sua pergunta, um ponto que eu acho muito importante e que talvez o telespectador não tenha uma visão muito clara disso. Quer dizer, a indústria de defesa no Brasil, ela não pretende se capacitar apenas para fornecer para os governos do Brasil, estaduais ou o governo federal. Muito mais do que isso. O Jairo mencionou, digamos assim, o crescimento da indústria nos anos 80 e um dos motivos pelos quais ela caiu, ela perdeu substância, foi o fato de não partir para o mercado externo, de ficar restrita ao mercado interno. E isso é mandatório. Todas as empresas que constituem a ABIND, elas procuram exportar. E isso é um outro desafio no relacionamento entre as empresas brasileiras e o governo brasileiro. Porque isso interessa ao governo brasileiro, evidentemente. É um mercado global de 1,7 trilhões de dólares. E o Gripen, pelo fato de não ser quinta geração, mas ser uma quarta avançada, o Brasil pode ocupar um espaço com os países médios aí para o fornecimento dessa versão do Gripen? Eu acredito que sim, mas não tenho nenhuma dúvida disso. Até várias vezes isso saiu nas notícias, ou seja, que o Brasil se habilita com esse projeto a participar de exportação para outros países. Mas nesse específico ponto, eu preferia que o Jairo falasse, que está muito mais envolvido com esse... Então, tem o avião, tem toda a cadeia produtiva, tem o mapeamento e tem os fornecedores. De que maneira que está se dando essa organização dessa cadeia produtiva em torno do Gripen? Olha, o caso do Gripen vale uma reflexão até um pouco mais extensa. O ministro, inclusive, já começou a expor esse tipo de ideia e até fez uma menção à nossa empresa. Mas a grande verdade é que, no caso da escolha do Gripen, a par de ser o melhor avião, que mais tinha interesse para o Brasil, que o relatório da FAB concluiu que essa seria a aeronave padrão para o Brasil, com custo operacional e com ciclo de vida muito mais barato, enfim, depois de todos esses parâmetros colocados, também pelo seu custo, a grande verdade é que o Brasil sempre disse, neste caso, e isto é muito importante, que nós não queríamos comprar uma aeronave. Isso. O Brasil queria comprar tecnologia.
ou estava de portas abertas para receber tecnologia. Quem realmente se preocupou com isto, ou quem ouviu esta mensagem, pôde efetivamente entrar nesse programa. No nosso caso, nós somos candidatos a fazer a aeroestrutura e tudo que é de material composto nessa aeronave. Material composto? Material composto, por exemplo, são as asas, que não são metálicas, são feitas em material sintético e coisas dessa natureza. Agora, é um projeto de uma aeronave supersônica. Ninguém no Brasil nunca fez. Não há ninguém com esta fronteira de conhecimento. Todos nós vamos aprender fazendo. E esta é a lógica dessa compra. Agora, só para entender, o sueco já tem o domínio completo da tecnologia ou vai ser desenvolvido também? Não, eles já fazem em 4 versões das aeronaves. Ele faz na A, na B, na C e na D. E agora estamos fazendo o New Generation, que muda em relação ao D, um alargamento da fuselagem central para colocação de mais equipamentos, um outro comportamento em termos de aviônica, novos radares, enfim. Agora, deixa eu entender uma coisa. Isso aí, a Embraer, ela assimila a tecnologia e repassa para os fornecedores? Não. Ou tem um trabalho paralelo de cada fornecedor? Neste caso, o contratado do Brasil é a Saab AB. O negócio dos fornecedores é com a Saab. No nosso caso, por exemplo, é uma associação da nossa empresa com a Saab para que se faça no Brasil... Em que sentido? De capital também? Capital também. É? Para que se faça, inclusive, no Brasil, até 80% da aeroestrutura. E com uma grande vantagem que justifica o nosso investimento nessa área. Aquilo que se produzir no Brasil não será feito em nenhuma outra parte do mundo. Portanto, o mercado do gripe, naquilo que nós produzirmos, e isso o Brasil pôde fazer com a escolha do gripe, nós teremos a possibilidade de fornecer isso para os gripes suecos, eventualmente amanhã para os gripes suíços e amanhã para qualquer gripe que seja vendida ao redor do mundo. Mas hoje, os gripes que são fabricados, tem um fornecedor sueco que... Tem um fornecedor sueco. E como que vocês conseguiram, com todas as dificuldades de custo do Brasil, definir um preço competitivo aí? Olha, você tocou numa questão muito importante. Custo Brasil é realmente um problema. Embora um grande trabalho feito pela Embraer ao longo dos anos tenha tratado de uma certa desoneração desse tipo de indústria no Brasil, que é muito diferente das outras indústrias que ainda precisam se organizar. Mas a indústria aeronáutica, e principalmente a aeronave de combate, ela tem uma figura fiscal bastante privilegiada comparado com aeronaves civis, coisas dessa natureza. Por via de consequência, o preço brasileiro, com a capacidade que nós temos no Brasil, com a instalação de capacidades novas e suplementares àquelas, porque se as instalações não são feitas aqui, haveriam de ser feitas na Suécia. Se o ferramental não é feito aqui, haveria de ser feito na Suécia. Então fizemos um mapeamento, inclusive, de toda a cadeia do nosso setor, toda a cadeia produtiva, e eu devo lhe dizer que o Brasil é altamente competitivo em termos de indústrias supridoras para este nosso segmento. Opa, beleza. Então, esta é a visão, é com isso que nós estamos trabalhando, em passo bastante adiantado, e deveremos estar com esse contrato totalmente pronto, porque assinaremos isto concomitante ou até dias antes da assinatura final do contrato com o Brasil. Maravilha. Ministro, só para pensar em termos, que vem uma eleição presidencial pela frente, o Brasil está discutindo as suas vocações industriais. Na sua opinião, a indústria de defesa aqui já virou um conceito que ganha vida própria, independentemente do que vier pela frente? A própria presidenta disse, bom, eu não vamos deixar a eleição um pouquinho de fora, mas a própria presidenta já disse e disse muito corretamente que a indústria de defesa fez isso quando estava inaugurando essa unidade de fabricação de estruturas metálicas do submarino
dos submarinos em Itaguaí, no Rio de Janeiro, ela teve a oportunidade de dizer exatamente isso com essas palavras. A indústria de defesa é uma indústria do conhecimento. E como todos dizem que nós estamos passando uma fase da economia industrial para a economia do conhecimento, é nesta fase que nós, justamente, claro que ela tem também um aspecto material pesado, não deixa de ter, mas ela é cada vez mais uma indústria de sistemas. Um avião como esse não é só a parte de materiais novos, enfim, tudo isso envolve grande conhecimento, grande pesquisa, e é nisso que todos temos que investir pesadamente. Governo, empresas e também instituições de pesquisa. Eu queria fazer uma menção, algo que não foi mencionado aqui, mas que é uma coisa importante, que é o aspecto legal e que pode contribuir para algo que foi mencionado antes a propósito do gripe, do custo e até a propósito de outros produtos no futuro, que foi a lei que criou a Empresa Estratégica de Defesa, o Produto Estratégico de Defesa, com previsão de desoneração fiscal e de preferência até absoluta em certos casos, para as licitações do governo, das Forças Armadas. Evidentemente, isso é um processo lento, porque, como tudo também no Brasil, a burocracia exige que uma lei seja regulamentada pelo decreto, que o decreto seja regulamentado por uma portaria normativa desse ou daquele órgão. Então, esses processos, infelizmente, são mais demorados do que nós gostaríamos que fossem. Mas eles estão avançando. Hoje temos 55 empresas já catalogadas classificadas como empresas estratégicas de defesa. E eu diria, por exemplo, num outro projeto não mencionado aqui, mas é o equivalente ao CISFRON por parte da Marinha, o CISGAS, Sistema de Vigilância da Amazônia Azul. As empresas integradoras, a Prime Contractor, necessariamente terá que ser uma empresa estratégica de defesa nacional. Então, isso vai reforçar também a empresa brasileira e vai dar condições a ela de ter um desempenho ainda melhor, porque também há restituições fiscais previstas nesse processo. Eu não sei se eu terei outra oportunidade de falar, também não quero me alongar muito, mas eu quero dizer que essa oportunidade aqui está sendo excelente para aprender também. E eu quero me penitenciar, porque embora eu tenha me proposto inicialmente a fazer as reuniões com os empresários cada 2 meses, a realidade, Copa do Mundo, Comissão da Verdade, outros assuntos aí que você mencionou, nem sempre me tem permitido fazer isso. Mas eu gostaria de ver se nas próximas 3 semanas nós voltamos a fazer uma reunião com a BIND e com o Conselho da Fiesp. Bom, o programa Brasilianas.org sobre a indústria de defesa termina por aqui. Agradeço a participação do ministro da Defesa, Celso Amorim, do diretor titular do Comitê de Defesa da Fiesp, Jairo Cândido, e do conselheiro da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, Cláudio Moreira. Também agradeço a você que nos acompanhou em mais essa edição. Lembrando que você pode seguir colaborando, enviando sugestões, trabalhos e vídeos para o portal www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. Até lá.